Bem-vindo ao Cuidando da Alma. É um ano novo e nossa conversa de hoje é sobre a urgência que vem exatamente com o ano novo. A gente percebe que tem gente que já começa o ano como percebendo que o mundo acelerou muito, né? De um jeito que o coração humano ele não foi treinado para acompanhar. Nós não fomos treinados para acompanhar um mundo com inteligência artificial que ganhou uma força enorme, invadiu o trabalho, a escola, a criação, a rotina. E ao mesmo tempo a gente percebeu uma coisa desconcertante. A tecnologia, sim, ela pode aumentar a eficiência, ela tem feito isso, mas ela não gera sentido. E mesmo que responda nossas perguntas, e quem usa o ChatGPT ou o Gemini sabe como é interessante como eles respondem as perguntas, não substitui a coragem de encarar as perguntas reais que doem na vida da gente. Enquanto isso, a gente percebe que a divisão política segue como uma febre que não baixa, e a gente vai ter uma eleição e que isso vai aumentar muito. E no meio desse barulho, a saúde mental vai ficando ainda mais frágil. Não porque as pessoas ficaram fracas, mas porque o ambiente ficou muito mais hostil e a gente não tem capacidade, por exemplo, de silenciar, de ter presença diante da complexidade que o mundo está tomando. Soma-se a isso as crises geopolíticas que a gente acompanha aí no mundo o tempo todo, a guerra na Ucrânia, agora aqui na vizinha Venezuela, enfim, a sensação de instabilidade constante, a violência urbana. A gente vive na economia emocional do medo. E a impressão que a vida dá para a gente é que está sempre um fio, sempre um quase acontecendo, sempre pedindo uma resposta rápida. E é exatamente aí que a psicologia faz uma pergunta que o calendário não faz para mim, para você. O que tudo isso, que eu citei aqui agora, todas essas transformações acontecendo ao mesmo tempo, o que tudo isso faz dentro de você como pessoa? Porque encerrar um ano ou começar um ano novo não vira uma página. É reconhecer que você aprendeu, que o que você normalizou, o que você suportou, o que você engoliu quando você não devia, o que você precisa parar de carregar, porque já está demais, para não entrar mais um ano esgotado num ciclo em que você repete os mesmos erros querendo resultados diferentes. O mundo acelerou, mas a alma, ela não é um aplicativo que a gente faz uma atualização automática, sabe, no telefone. Tem coisa que você chama de informação, mas o corpo resiste com ameaça. Eu queria começar a nossa conversa com 3 perguntas simples, mas muito sinceras para vocês, tá? O que no ano passado te deu esperança de verdade e o que te drenou em silêncio? Ficou te drenando o tempo todo. O que você fez para se proteger e o que você fez para se anestesiar da dor? E se nesse ano agora você não tiver mais controle, você não controlar todas as situações externas, a gente não controla o avanço da IA, a crise econômica, a geopolítica, a eleição, você topa buscar equilíbrio por dentro de você? Porque talvez, e eu acredito muito nisso, a grande virada do ano não seja prometer uma versão perfeita de você, que a gente faz todo ano e não dá certo. Talvez seja recuperar o básico. O que é o básico que a gente precisa? Lucidez, para enfrentar esse mundo como ele está, vínculos saudáveis, que realmente nos sustentem, e uma paz possível. Isso hoje é quase um ato de resistência, tá? Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Cuidando da Alma. Eu sou o Rossandro Klin. Este é um lugar onde você, junto comigo, vai explorar os caminhos do bem-estar emocional, do nosso crescimento pessoal, também da espiritualidade. Então, eu quero que você abra aí seu coração e se prepare para que você possa sentir todo o nosso acolhimento, enquanto a gente está aqui com esses temas que foram escolhidos especialmente para você. E se esse tema fala com você, curte, compartilha, comenta aqui embaixo em qual área da vida você está repensando e para a gente seguir junto, né? Quem está nas outras redes sociais, depois vai lá no canal do YouTube, curta, compartilha, o conteúdo fica salvo lá. Como eu falei para vocês semana passada, eu terei as notificações de propaganda dentro do episódio, então quando você der o clique no Cuidando da Alma, do começo ao fim, não vai ter nenhum tipo de comercial, para você ter muita tranquilidade em compartilhar. E aí vamos falar no nosso quadro, precisamos falar sobre isso. E eu queria falar para vocês uma coisa: a vida não espera. A vida não para você se recompor, se recuperar de uma queda. Ela não faz silêncio porque o seu coração está em pedaços. Enquanto você chora, sabe o que é que acontece? O boleto vence, o prazo chega, o despertador toca, o mundo vai seguir. É duro, mas é libertador quando entendemos ninguém tem o poder de apertar o botão de pausa na existência. Um dia você vai entender que, com ou sem apoio, com ou sem amigos, com ou sem amores por perto, com ou sem rede de apoio, com ou sem vontade de agir, e mesmo chorando e pedindo colo, a vida continua.
Essa frase não convite à frieza, tá, gente? É um chamado à maturidade afetiva, significa reconhecer que sentir dói, mas que nossa dor não tem o direito de paralisar tudo à nossa volta. Isso não quer dizer que você não precisa de ajuda. Precisa muito. Precisamos de abraço, de terapia, de fé, de amigos que sustentam um dia em que não temos forças para poder a gente seguir, levantar da cama. Mas, mesmo com tudo isso, há um passo que ninguém pode dar por você. Há decisões que são radicalmente intransferíveis. Levantar, pedir ajuda, dizer não, encerrar o que não dá mais, encerrar ciclos, escolher viver apesar do que aconteceu. Em certos momentos, a sensação é de injustiça, porque o mundo segue enquanto você está mal por dentro, no fim do relacionamento, enfrentando um luto, desemprego, talvez porque a própria vida esteja dizendo não. Mas e aí? É assim que funciona. É a vida como ela é. Talvez hoje seja um dia em que você está nesse momento, e você está já precisando somente respirar, chorar, buscar apoio, mas lembre-se, por mais amor que você receba, existe um segundo em que será você diante de escolher continuar o que não funciona ou finalmente inaugurar um capítulo novo na sua história. É sempre uma escolha sua. Bom, quero saudar esse público maravilhoso que está aqui falando aqui, ó, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vamos lá, cidades, países, onde vocês estão falando? Quem são vocês? Estou vendo aqui a galera entrando aqui, ó. Vila Prudente, Maringá, Josi está falando de Maringá, Picuí, Vitória, Fortaleza, Ana Vitória sempre com a gente, Taquari, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Guadalupe, Vila, tá o que mais? Teresina, Ares, acho que é isso. Jacobina, na Bahia, Magali, São Paulo, Petrolina, Alejandro do Chile sempre com a gente, Minas Gerais, Maceió, a Márcia, Quixerubim, Ceará, Crispim tá falando de Teresina, Paraty em férias, ei, Regina, esnobando todo mundo de férias em Paraty, olha só, Congonhas, Minas, Adelina, Rosa, tô vendo aqui a galera chegando, Guarujá, São Paulo, Sete Lagoas, Natal, Jaboatão dos Guararapes, Orlando, Maceió, Antônio, Salvador, Americana, olha só, Canadá, Florianópolis, Fortaleza, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, tá vendo aí, ó, Nova York, aqui, ó, Santa Catarina, Salvador, Bahia, Londres, Santo André, aqui, ó, a galera, Clara, Maranguape, Ceará, eu acho que Fortaleza, Fátima falando de Belém, Hortolândia, Soraya, Santos, a Vilma, Márcia de Goiânia. Feliz ano novo para vocês também. Carandaí, a Salva, São Paulo, Americana, Tânia Moura, Vitória da Conquista na Bahia. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma alegria a gente estar junto com vocês. Hoje eu quero falar de 5 coisas que são importantes a gente pensar para começar um ano novo. 5 tópicos que seria uma forma de você ver diferente, uma forma de você se acolher para começar um ano com muito calma. A primeira coisa é que nós temos que elaborar um luto das versões de nós mesmos. Tem gente que está vivendo como se nada pudesse ter ficado para trás, como se recomeçar fosse apenas ligar a motivação e seguir. Só que existe uma parte do início do ano que quase ninguém nomeia: o luto, gente. Mas que luto é esse? Todo ciclo Todo ciclo, mesmo quando abre portas, ele fecha outra e isso dói. A gente costuma imaginar a luta apenas como perder pessoas, a morte de alguém. Mas há um luto silencioso que passa a vida inteira. O luto das versões de nós mesmos, a versão que você acreditava que ia dar tempo de você conseguir realizar. Eu vou conseguir terminar a academia esse ano, vou caminhar, vou para aula de inglês. Sabe aquela coisa que a gente se planejou? A versão que você achava que seria escolhido, a versão que insistia que se eu me esforçar mais eu conserto tudo, a versão que aguentava demais para não admitir que estava triste. Todo ciclo fecha com pequenas mortes, seja de planos, morte de identidade, morte de ilusões, e isso não é fracasso, tá, gente? É maturidade. É a vida pedindo que você pare de carregar o que não cabe mais. O calendário muda, a alma precisa de processo. E processo de coragem para soltar, não apenas força para continuar. Talvez o seu maior ato de saúde emocional, nesse começo de ano, não seja acelerar, seja sepultar com dignidade aquilo que já terminou dentro de você. E aí faz isso, ó, sem rancor, sem vergonha, sem teatro, com carinho, porque você não entra com amor,
que não entra com amor, a gente volta com muito peso. Então, eu deixo 2 perguntas que podem reorganizar o seu janeiro. Preste atenção. Qual versão sua você precisa enterrar com carinho? Pensa sobre isso. O que não dá mais para sustentar? Qual é a versão sua que não rola mais? A boazinha, que diz sim a tudo, a que quer agradar todo mundo, que quer agradar todo mundo? Qual versão você quer abandonar? E a segunda pergunta é: o que você insiste em manter por orgulho, mas não tem mais nenhum sentido? O que é que você insiste em manter por orgulho, mas não tem mais nenhum sentido? Porque recomeçar muitas vezes é isso. Não é necessariamente inaugurar uma vida nova. Preste atenção a essa informação. Recomeçar muitas vezes não é reinaugurar uma vida nova. É parar de sustentar a vida velha por teimosia, por insistência. Tem coisa que não dá mais. Segunda coisa, tá? Tem um tipo de balanço que cura a gente. Eu sei que o ano mal começou e já tem gente que está se cobrando como se estivesse atrasado. Janeiro tem um risco silencioso. A gente entra o ano como quem abre uma planilha e transforma a vida numa prestação de contas. Metas, números, promessas. E, se a energia não acompanha, vem a sentença. De novo, eu não dou conta. Só que a alma não vive de planilha, tá? Ela vive de custo. Porque o ponto não é apenas o que você vai conquistar. É o que é que isso pode custar para você? Essas conquistas que você coloca na sua planilha mental aí. Vai te custar sono? Vai te custar presença com as pessoas que você ama? Vai te custar gentileza com você? Porque para alcançar essa meta você vai se bater e se chicotear profundamente e vai virar um carrasco de si? Vai te custar tempo que você precisaria ter até para estar com quem você ama? Vai custar um corpo tenso, uma ansiedade diária, uma necessidade constante de provar valor, de ser aprovado? Aí fica a questão. Tem vitória que é só sobrevivência bem vestida. E tem metas que organizam a rotina, mas elas desorganizam a vida por dentro. E há começos de ano em que a maior conquista, gente, não é acelerar. Todo mundo só pede se acelera, vai, coloca o pé no acelerador e vence, não. A maior conquista para muita gente, no mundo em que a saúde mental pede tanto o nosso autocuidado, a maior conquista é você parar de se abandonar. Não é sobre produzir mais, é sobre respirar melhor. Não é impressionar as pessoas, é sustentar aquilo que é essencial. Então, antes de você correr, faça um balanço emocional. Não é um balanço contábil. Em 2 minutos, sem chicote. Pergunta simples: o que eu quero ganhar esse ano sem perder de mim mesmo o caminho? O que é que eu quero ganhar sem me perder no processo? Porque tem coisa que você vai se perder para alcançar. Outra coisa é, qual é o preço invisível das metas que eu estou colocando nas costas? Você sabe qual é o preço do que você está colocando nas costas, que você vai pagar, que você não está contabilizando aí? Se a resposta vier pesada, não se puna, tá? Ajuste. Troque peso por direção. Faça, assim, um acordo simples para este ciclo. Menos desempenho para ser aceito e mais presença para existir. O ano novo não pede perfeição, ele pede consciência. Se você depois quiser, esse episódio eu estou fazendo várias perguntas, você vai lá no YouTube, volta o episódio para você rever essas perguntas. Se você achar interessante, seria até legal que você anotasse, escrever. Quando você escreve, tem um poder muito grande de materializar aquilo. Portanto, depois volta e vê as perguntas que eu estou fazendo para você. Já fiz até agora 7 perguntas que são importantes para você responder. A terceira questão é que a gente precisa de menos prova e muito mais presença. Muita gente já entrou nas relações como que entra numa entrevista, tentando dar conta, manter a imagem, sustentar a performance, provar valor, como se amar fosse um concurso silencioso em que você precisa merecer ficar. Só que relação não é palco. Relação deveria ser casa. E casa não combina com personagem. No começo do ano, a gente costuma fazer um tipo de inventário afetivo, mesmo sem perceber, tá? A gente sempre faz isso assim. Quem é que está somando na minha vida? Quem é que está pesando na minha vida? Quem é que está me drenando? Quem traz paz e quem traz ansiedade? Quem te deixa ser você mesmo e quem transforma você numa versão
apertada de você, sempre com medo de errar, porque tudo que você faz é errado, sabe? Porque o grande risco não é você estar só, é estar acompanhado e ainda assim viver se explicando para essa pessoa. O amor não é uma disputa por lugar. O amor deve ser um lugar de repouso. E repouso não é acomodação. Repouso é segurança emocional. É poder ser imperfeito e ainda assim ser inteiro. É não precisar usar ironia para pedir carinho. É não precisar adoecer para ser notado. É não precisar vencer discussão para poder existir dentro de uma relação. Então, antes de você prometer um ano novo, talvez valha a pena uma coisa mais profunda: presença, tá? Presença para ouvir sem manter defesa na relação. Presença para pedir sem manipular. Tipo, uma presença para você impor limite, mas sem precisar de crueldade. Presença para que você possa perceber quando você está tentando comprar amor com esforço. Porque você tem que sempre estar se esforçando para sentir um pouco desse amor que é migalha. E aqui vai mais duas perguntas que podem organizar as relações que você tem nesse ciclo. Mais duas perguntas aqui para você. Com quem você pode estar imperfeito e ainda assim ser inteiro? Quem é que permite você mesmo, ser você mesma? Não é que você não vai se aperfeiçoar, mas não vive o tempo todo te corrigindo o tempo todo, como se fosse uma pessoa sempre imperfeita. Outra pergunta é: onde você se explica demais porque você não é visto com verdade? Porque o ano pode começar com muita meta, mas relacionamento saudável começa com um gesto simples. Parar de provar que merece estar, que tem que estar se consertando o tempo todo e finalmente começar a estar, tá? Agora, se você acha importante, volta para todas essas perguntas, anota, escreve e responde para você. E agora, antes de seguir rapidinho, 2 recados para a gente depois ir direto para os outros pontos. A gente está aqui no apoio da Educa. Você sabe que eu tenho uma empresa de educação socioemocional junto com meu amigo Jaime Ribeiro. Chama-se Educa por Sandro Klinge, que a gente leva educação socioemocional para escolas, junto com a nossa Educa Play, que é um stream de educação parental que a gente leva para as escolas. A gente tem escolas em todo esse país. A gente também cuida dos professores com a Rede Cuidar. Então, se você quer levar essa solução para a sua escola, tem um QR Code aparecendo na tela aqui agora. Você também pode mandar um WhatsApp para a nossa equipe, 011 932 66 7774, que a gente entre em contato com a sua escola, ou com o seu município, ou com o seu estado, para levar a educação emocional para todas as pessoas. E lembrando sempre aqui, já tem 3 palestras abertas pela Alma Talks, porque a maior parte são fechadas. Então, a gente vai estar no dia 22 de janeiro aí em Fortaleza, estamos pertinho de chegar. Depois a gente vai estar em Belo Horizonte no dia 27 e em Salvador, que eu esqueci completamente a data, mas aí, Natália, se puder, colocar aí na telinha. Qual é a data de Salvador que deu uma bugada aqui agora. Mas a gente vai estar divulgando a agenda esse ano todinho da Almatox aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente quer ir para o Canadá esse ano, e na Europa a gente vai estar divulgando para vocês. Vamos aqui para outra questão. É uma questão que eu vou falar aqui sobre antimeta. Você já ouviu falar de antimeta? Pois é, elas são saúde mental na veia. Porque tem gente colocando meta como quem coloca peso em cima de uma ferida. Mais disciplina, mais produtividade, mais performance, mais controle, como se a vida só melhorasse com a gente adicionando mais coisas, mais coisas, mais coisas. Mas talvez a pergunta mais madura de janeiro não seja o que é que eu vou conquistar? Talvez seja o que eu vou saltar. Porque há metas que não são direção, são compensação. A pessoa tenta organizar fora o que está desorganizado por dentro. E quanto mais você tenta controlar tudo, você vai ficar, já deve ter percebido isso, muito mais ansiosa, muito mais ansioso você vai ficar, porque a vida não cabe nos nossos planos perfeitos. Às vezes a meta mais madura é parar. Parar de quê, Rossandro? Parar de agradar todo mundo, parar de se explicar para quem não quer entender você, parar de insistir em um vínculo que só existe quando você se diminui, parar de usar o celular como anestesia da tua vida, parar de chamar de força aquilo que é só seu medo de sentir. Porque recomeço não é adicionar. Recomeço às vezes é retirar. Retirar o excesso de expectativas, o excesso de promessas, o excesso de autocobrança, que até parece motivação, mas por dentro é um chicote que a gente coloca. E aí, janeiro vira um lugar
muito mais respirável, muito mais possível. Porque você não entra o ano para se punir em nome dessa versão ideal. Você vai entrar o ano para cuidar de você em nome da vida real. Então, eu deixo aqui mais 2 perguntas para você começar com lucidez. De novo, o que você precisa abandonar para voltar a ser você? O que você precisa abandonar para voltar a ser você? Que hábito está prometendo controle, mas no fundo está deixando você ansioso? Tem um hábito aí que você tem, acha que está controlando, mas só vive palpitação, ansiedade. Porque tem gente que vai mudar muito este ano não por fazer mais, mas por parar de se abandonar e deixar aquilo que não cabe. E vamos a mais uma aqui. A gente tem que entender depois o que a gente tem que viver agora. Ó, é incrível como tem gente que exige uma clareza total para dar o primeiro passo. Eu só dou o primeiro passo quando tiver todas as informações possíveis. Como se fosse obrigatório compreender cada dor, decifrar cada perda, fechar cada conta emocional antes de agir. Mas a vida, ela não espera a nossa teoria para ficar pronta. Há coisas que só fazem sentido quando passam. Depois que passa é que você entende o que aconteceu. E mesmo assim, elas continuam pedindo um movimento de você. Tem um filósofo dinamarquês que ele escreveu uma frase muito interessante que atravessa muitas gerações. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela precisa ser vivida olhando para frente. Não um convite a um impulso cego, um convite a coragem humilde. Caminhar enquanto você entende, porque na prática quase ninguém muda depois de compreender tudo. A gente muda quando suporta o desconforto das coisas que ainda não estão prontas. Vai fazer com tudo. Isso é fé, gente. Fé é fazer sem você saber se dá certo, na confiança de Deus, do seu próprio esforço. Não dá para ter todas as respostas para começar a construir uma casa. Você tem que começar. Quando você aceita que o coração aprende em etapas, que a alma, que a meta, ela quer mapa, mas a alma, na verdade, ela amadurece atravessando o caminho. Não tem um mapa de chegar lá, não tem um Waze da vida. Talvez você ainda não entenda porque certas coisas fecharam, ou porque não funcionaram. Talvez ainda doa. Mas a pergunta mais saudável nesse começo do ano não é por que aconteceu comigo? E sim é o que eu posso fazer com isso sem me abandonar. Entender que por trás disso, por trás de não viver no passado, é colher lucidez. Viver para frente não é negar o que doeu em você, é escolher estar presente aqui. Às vezes, a maior prova de saúde emocional não é ter todas as respostas, gente. É você continuar caminhando com dignidade mesmo sem essas respostas. E aí, meu desejo para vocês aqui de final de ano, de começo de ano, aliás, né? Eu, eu quero pedir licença para usar as palavras da compositora Flávia Venceslau, que não deseja riquezas inalcançáveis, mas vida, sorte e beleza das coisas simples. Eu gosto dessa bênção que tem na música dela, porque é algo que tem no Evangelho. Ela não promete um mundo sem dor, mas ela nos lembra que Deus continua trabalhando no cotidiano, no pão de cada dia, na presença possível, no cuidado que a gente aprende a praticar. No início do ano existe uma tendência cruel, de acordo com o tribunal da nova versão, armada na nossa cabeça. Aquele agora vai, que soa mais como cobrança do que como esperança. É como se o calendário fosse um juiz severo exigindo, já no café da manhã, um plano de vida perfeito, metas impecáveis e uma felicidade que a gente acha que organiza na planilha. Mas a vida real não começa com fogos de artifício do Réveillon. A vida começa no dia seguinte, com o corpo que temos, com o sono acumulado, com as saudades que moram na gente, com a conta que vence no dia 10. É justamente aí que a fé nos devolve ao lugar certo. Deus não nos chama para uma performance. Deus nos convida para uma caminhada. Não é um espetáculo de virada que sustenta a alma, é a fidelidade de um passo pequeno todo dia. Por isso, para esse ano, eu não desejo você a sabedoria da chuva mansa na varanda. Não a tempestade que sustenta, nem a chuva cinza que desanima. Falo da chuva do cuidado, aquela água que não invade para destruir, mas olha para amolecer a terra seca. Existem fases em que a gente não precisa florescer, a gente só precisa de umidade.
precisa ser regado por dentro. Precisa voltar ao essencial. Oração simples, descanso honesto, os vínculos verdadeiros, uma paz que não depende de controle. E eu desejo também dias de sol, mas não aquele sol torridamente produtivo que obriga você a correr como se a vida fosse uma prova. Eu desejo um sol de clareza, uma luz mansa que ilumina os planos e, sobretudo, ilumina o essencial. O valor de uma conversa verdadeira quando os olhos se encontram, o sabor de um almoço sem celular na mesa, o consolo de um pedido de desculpas aceito, o alívio de um descanso sem culpa. Porque, no fim das contas, a vida não se sustenta apenas pelos grandes marcos de sucesso. Ela fica em pé graças a esses pequenos acordos diários com a humanidade, quem também são, muitas vezes, nossos pequenos, mas profundos e transformadores encontros com Deus, naquela oração de início da manhã, ou de fim do dia, ou do momento de desespero. Se eu pudesse embalar um conselho para você levar para esse ano novo, seria assim: não sacrifique sua paz tentando provar que você deu certo. O sucesso não vale sua insônia, nem a desconstrução das relações com as pessoas que você ama. Que seus planos eles caibam dentro da sua saúde e não o contrário. Que a sua ambição nunca se separe de quem você é. Não separe você de sua essência. E que quando a vida vier com seus ventos fortes, você lembre de voltar ao simples, porque é no simples, na graça, que a gente costuma alcançar. Que esse novo ciclo seja menos sobre prometer para fora e mais sobre permitir para dentro. Permitir-se viver com calma, sentir com verdade, pedir ajuda quando for preciso e caminhar com a esperança suficiente, tijolo por tijolo, para você construir, não por medo, mas por fé. Então, uma feliz vida nova para vocês. Um beijo no coração e a gente está aqui mais um ano juntos no nosso Cuidando da Alma, tá, gente? Estaremos mais um ano juntos nessa companhia aí maravilhosa. Então, um beijo, obrigado pela companhia. Obrigado por estarem aqui, o pessoal aqui no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lembrando que esse episódio, como todos os outros episódios de mais de 4 anos, ficam salvos no canal do YouTube. Você pode ver lá. É uma alegria. Beijo no coração. Tô vendo tu, Lu. Tô vendo tu aqui, Lu. Beijo no coração e até domingo que vem. Tchau, tchau, galera.